Graças, paz. Quantos estão com fome de Deus aqui? Amém? Glória a Deus. A gente sempre fala que Jesus morreu por nós na cruz. Mas muitas vezes a gente não tem a dimensão do quanto Ele sofreu por cada um de nós. E eu quero ler um breve relato do sofrimento de Jesus. Eu peço que os irmãos nesse momento vocês se transportem para essa realidade do que Jesus passou por cada um de nós. Vai dizer assim: eu sou um cirurgião e dou aulas há um tempo. Por 13 anos vivi na companhia de cadáveres e durante minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, descrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane e suou, e o seu suor tornou-se gotas de sangue e escorreu pela terra. O relato sobre a morte de Cristo, o único evangelista que relatou esse fato é um médico, Lucas, faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hematitrose é um fenômeno raríssimo e é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessário de uma fraqueza física, acompanhada de um grande abatimento moral violento, por causa de uma profunda emoção ou um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir carregado todos os pecados dos homens deveriam ter esmagado Jesus. Tal tensão, conhecida a farsa, conhecendo a farsa do processo preparatório do sinédrio hebraico, enviou Jesus a Pilatos. E o desempate entre a procura do romano Herodes e Pilatos cede então a ordem à flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus, o prendem pelo pulso a uma coluna. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, onde quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferentes estatura. E golpearam com chicotadas a pele de Jesus, já alterada por milhões de micro-organismos, de hemorragias produzidas pelo suor de sangue. A pele de Jesus se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage com um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em virtude de náuseas. Calafrios lhe ocorrem ao longo das costas. Se não tivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois do escárnio da coroação, com longos espinhos, mais duros do que o de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo e fazem-o sangrar. Os cirurgiões sabem quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entregam a ser crucificado. Colocam sobre os seus ombros, os ombros de Jesus, o grande braço horizontal da cruz, que pesava uns 50 quilos. A estaca vertical já estava plantada sobre o Calvário.
Jesus caminhava com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxavam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fadigado, arrastava um pé após o outro. Frequentemente caía sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estavam cobertos de chagas. Enquanto ele caía por terra, a viga escapava e lhe esfoliava. Sobre o Calvário dá início à crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, e tirá-la produz dor. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata, quando cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levar a túnica, dilaceram as terminações nervosas, postas e cobertas pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor produzir uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas e suas chagas se incrustam de pequenos pedregulhos. Depositam-lhe sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego longo e pontudo e quadrado, apoiam sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor dilacerante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e o faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo é suspendido na cruz, o nervo se estica fortemente com uma corda de violino, esticado sobre a cavelha. A cada solavanco e a cada movimento vibrava, despertando dores dilacerantes. Um suplício que durou 3 horas. O carrasco e o seu ajudante empunharam a extremidade da trave e levantaram Jesus. Colocaram o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás. O encostaram na trave vertical, depois rapidamente encaixaram o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregavam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho penetravam no crânio. A cabeça de Jesus inclinada para a frente, uma vez o diâmetro da coroa o impedia
de se apoiar na madeira. Cada vez que o Marte levantava a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregaram-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca estava semi-aberta e o lábio inferior começa a perder. A garganta seca lhe queimava, mas ele não podia engolir. Tem sede. O soldado lhe estende sobre uma ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos seus braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvavam, e como acontece que alguém ferido de tétano, e assim que os médicos chamam tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem e as ondas imóveis, em seguida aqueles entre as costelas e do pescoço, e os respiratórios, e a respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco se torna vermelho. Depois se transforma num violeta. E enfim, Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos seguem para fora de órbita. Mas o que acontece? Levanta-se com um esforço sobre-humano. Jesus toma o ponto de apoio do prego dos pés e esforça-se a pequenos golpes e se levanta, aliviando a tração e os braços, e os músculos se desprendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por que esse esforço? Porque Jesus queria falar: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Logo em seguida começa a afrouxar-se de novo e a asfixia começa. Foram transmitidas 7 frases na cruz, produzidas por ele. Cada vez que ele queria falar, deveria levantar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Atraído pelo sangue que ainda escorria, enxames de mosca zumbiam ao seu rosto e ao seu corpo, mas ele não podia enxutá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde e uma tempestade diminui. Logo em seguida são 3 da tarde. Depois de uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores, sede, asfixia, o latejar dos nervos medianos, ele arranca um grande lamento: Deus meu, por que me abandonaste? E ele grita: tudo está consumado. E em seguida, em um grande brado, diz: Pai,
em tua mão eu entrego o meu espírito. Para a gente poder entender o que Jesus passou naquela cruz, o sofrimento como homem ele passou. Muitas vezes a gente fala que Jesus morreu por nós, mas a gente não tem noção daquilo que ele passou. A gente não tem noção do sofrimento, da dor que ele sentiu. Então que a gente possa realmente reconhecer o sacrifício que Jesus fez por nós. Que a gente possa chegar a realmente entregar o nosso melhor, como foi louvado aqui, entregar o nosso melhor, porque ele sofreu por cada um de nós. Nesse momento vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 24. Sentados mesmo, Mateus capítulo 24 e o verso 37, que vai dizer assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca, e então o receberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Esse mesmo Jesus que morreu por cada um de nós, há uma promessa que ele voltará. Eu, quando fui preparar a mensagem, pedi a Deus uma mensagem que pudesse confortar os corações. Mas para alguns será momento de conforto, saber que Jesus voltará para nos buscar. Mas para outros será um confronto, porque há pessoas que ainda não têm a noção de que Jesus, ele vai voltar. A gente muitas vezes fala do amor de Deus, fala de tantas coisas, mas a gente está tão ligado com as coisas daqui da terra, que esquece que há um céu preparado para cada um de nós. Muitas vezes a gente está tão cheio das coisas do mundo, que a gente acaba esquecendo que Jesus vai voltar. E a gente deve tomar esse choque de realidade. Os sinais estão aí. O mundo está sendo tomado, está sendo assolado por uma pandemia. Guerras, rumores de guerras surgiram. Mas uma coisa que irá marcar a volta do Filho de Deus, a volta de Jesus à terra, estará lá em Mateus, capítulo 24, e o verso 12, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a gente pode perceber, não só dentro da igreja, que muitos cristãos esfriaram depois da política. Muitos preferiam estar atrás de um político do que vir à igreja. Então, para a gente poder perceber quem tem sido a nossa prioridade,
Será que a nossa prioridade aqui na terra é o emprego? É ter uma vida boa financeira? É casar? Como falou aqui na palavra, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Lá no capítulo 6 de Gênesis, vai falar que os filhos de Deus casavam-se com as filhas dos homens, e a maldade se impregnou na terra, a ponto de Deus dizer que se arrepende de ter criado a humanidade. E a Bíblia vai dizer que, mas ele achou graça no homem, ele achou graça em Noé, um homem justo, e foi salvo, Noé e a sua família. Então, da mesma forma que foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim também será a volta de Jesus. Pessoas têm esquecido disso, pessoas têm esquecido dessa realidade, que Jesus ele vai voltar. Mas ainda a igreja ainda está dormindo quanto a isso. A gente está preocupado com tantas coisas. Tantas coisas têm nos preocupado. E a gente tem esquecido aquilo que é fundamental. Da única coisa que a gente precisa, que é de Jesus. Porque viver aqui na terra é muito bom, mas melhor ainda é morar no céu. Nós podemos ter muitos motivos para chorar, mas como cristãos, a gente tem muito mais motivos para sorrir. Porque a gente tem que ter a consciência que a gente não é desse mundo. A gente tem que ter a consciência que o maior nos espera. Quando a gente começar a entender isso, quando a gente começar a entender que as coisas desse mundo é passageira, e que há um céu maravilhoso preparado para cada um de nós, a gente não vai sentir falta das coisas terrenas. A gente não vai sentir falta muitas vezes de um emprego, muitas vezes de um namorado, mas a gente vai unicamente se dedicar a Deus. Nossa prioridade deve ser Jesus. Muitas vezes a gente prioriza tantas coisas na nossa vida, a gente se esforça tanto para passar num concurso, para passar no vestibular, mas quando é para ir para um evangelismo, quando é para ir para o culto de oração, uma escola bíblica dominical, a gente nem se esforça quanto a isso. Nós temos que repensar as nossas atitudes como cristãos, porque assim, como foi nos dias de Noé, Deus vai pegar muitas pessoas despercebidas, muitas pessoas que estão aí no mundo. Noé passou 120 anos pregando a palavra para aquelas pessoas, e a Bíblia vai dizer que eles zombavam de Noé. E hoje não é diferente. Muitas vezes a gente vai pregar a palavra e pessoas começam a zombar da palavra de Deus. A gente pode ver os sinais se cumprindo. Lá em Apocalipse, no capítulo 13, vai falar que surgirá um homem, a besta que vai se levantar. Mas também fala que vai surgir um falso profeta. E hoje a gente pode ver aí na televisão
tentando distorcer, como a gente pode ver, legalizando o casamento entre homem com homem, mulher com mulher. E a Bíblia também vai dizer que a volta do Filho de Deus será semelhante nos dias de Ló, onde aquela cidade foi tomada pelo o homossexualismo. E hoje, o que a gente pode ver, hoje não é diferente. E como esse homem, esse falso profeta, que está aí, de influência mundial, que a gente sabe que o Papa hoje tem uma influência muito grande no mundo. Da mesma forma que João Batista preparou o caminho para Jesus, este homem está preparando o caminho para o anticristo. E que a gente possa tomar cuidado quanto a isso. Que a gente possa ficar em alerta. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Não perca tempo com coisas triviais do mundo. Não perca tempo. Porque a Bíblia vai dizer que a nossa vida, lá em Tiago, é como a fumaça, que logo passa e logo se dissipa. Então que a gente possa tomar cuidado quanto a isso, que a gente possa ficar alerta, porque os sinais estão se cumprindo. Quando a gente começa a ler o sermão profético de Jesus, de Mateus 24, a gente pode ver que guerras surgiram, rumores de guerras surgiram, muitos falsos profetas estão aí no mundo, distorcendo a palavra de Deus. Então que a gente possa, quando a Bíblia fala também em Mateus 24, que o amor de muitos esfriaria, o que a gente vê é filho matando o pai, é uma guerra no mundo, onde ninguém se preocupa com o outro, ninguém se preocupa se a minha atitude vai machucar o irmão, se meu irmão vai perder o emprego por causa de minha atitude, ninguém se preocupa. A gente vê a humanidade preocupada com si próprio. E a Bíblia vai dizer: o mundo, as pessoas estão preocupadas com seu próprio bem-estar. Mas Jesus, ele diz que a gente deve amar o nosso próximo como a nós mesmos. Será que você entende isso? O que eu não quero para mim, eu não devo querer por meu irmão. E ainda muito mais, Jesus manda. Ele diz: amem também os seus inimigos. Aquele vizinho chato, que muitas vezes lhe perturba. Então, é ele que eu devo amar. Jesus vai dizer: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. O mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Cristo, se a gente começar a transmitir o amor para as outras pessoas. Nos últimos dias, nesses dias que nós estamos vivendo, que antecedem a volta de Cristo, o próprio Jesus vai dizer que aquele que for santo, santifique-se mais. Se você está vindo para a igreja, venha mais vezes. Se você está orando, ore mais. Se você está lendo a palavra, leia mais. Se prepare para a volta de Cristo. Se prepare para a volta de Jesus. Porque como um relâmpago, a Bíblia vai dizer que surge no ocidente
assim também será a vinda do Filho do Homem. E começa a contar que estará dois trabalhando, um irá e o outro vai ficar. Que a gente seja aquele que vai subir, que a gente chegue naquele grande dia diante de Deus e receba aquele vinde bendito de meu Pai, preparado. Venham benditos de meu Pai, habitar no reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Então é isso que devemos ter a consciência. Devemos ter a consciência que há um céu que nos espera. Nós temos problemas, nós teremos dificuldades, como a irmã Zélia falou aqui. Mas a esperança de morar no céu deve ser maior do que todos os problemas que temos aqui na terra. Jonathan Edwards, há uma frase dele que eu gosto muito, que ele diz: Deus, grava a eternidade nos meus olhos. Nós temos que ter a eternidade gravada nos nossos olhos. Porque para onde a gente olhar, se a gente olhar para um problema, devemos dizer: mas esse problema vai passar. Essa dificuldade vai passar. Mas aquilo que me espera, aquilo vai permanecer. Jesus prometeu a cada um de nós que Ele viria nos buscar. E a sua vinda está muito próxima. Então precisamos realmente ficar em alerta a todo tempo. Alerta nos acontecimentos que estão acontecendo no mundo. Precisamos se aproximar mais de Deus. Primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. Será que você tem noção da dimensão que é esse mandamento? O homem, ele foi criado com um único objetivo: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse foi o objetivo, esse é o objetivo de você ter sido criado, é amar a Deus. Mas muitas vezes a gente não consegue cumprir esse mandamento. Às vezes a gente ama tantas coisas, menos a Deus. E a gente pode ver que se a gente marcar um evangelismo, ninguém vai. Mas se seu patrão convocar você para uma reunião, mesmo sem ser em seu horário de trabalho, você vai. Será que dá para entender como nós somos tão terrenos, tão carnais, tão religiosos, a ponto de não valorizar a obra de Deus? A igreja agora, hoje está cheia. Da mesma forma, no culto de oração era para estar todo mundo aqui. Se a gente entendesse que nós não somos daqui, que aquilo que a gente tanto luta para conseguir, um carro, uma casa, aquilo vai se acabar. Mas aquilo que a gente ganha aqui, ouvindo a palavra de Deus, é eterno. Ninguém pode tomar a tua salvação. Aquilo que Jesus pagou lá na cruz com um alto preço, o seu sangue, ninguém pode tomar. Mas é preciso que você vigie. É preciso que você sempre esteja alerta. Não é à toa que a Bíblia diz que os filhos das trevas
são mais prudentes do que os filhos de Deus. Porque a gente pode ver, a gente viu aí nessa política que passou, muitas pessoas cristãos indo atrás de políticos, de promessas feitas por homem, mas ninguém se importa nas promessas feitas por Deus. Ah, mas porque Deus é tão bom, Ele vai entender. Não tem pessoas que estão nem aí para a palavra de Deus. Vem apenas à igreja para cumprir um papel religioso no dia de domingo. E é ver que Jesus foi o mais que confrontou a religiosidade daqueles fariseus naquele tempo. Pessoas que conheciam a palavra de Deus, que sabiam, conheciam de capa a capa, mas não praticavam. Por isso que Jesus, Ele vai dizer que a gente não deve ser apenas ouvintes, mas praticantes. A gente não vai para o céu pelaquilo que a gente conhece, mas pelaquilo que a gente pratica da palavra de Deus. A gente pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se a gente não praticar o que está na palavra de Deus, não vai adiantar nada o conhecimento que você tem. Não adianta fazer um curso de teologia, não adianta ser diácono, pastor, líder. Nada disso vai adiantar se você não estiver vivendo a palavra de Deus. Então que nesses últimos dias a gente possa se achegar mais a Deus. A gente possa reconhecer que Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. Que um político não vai dar aquilo que Jesus tem para mim. Que o meu patrão não vai dar aquilo que Jesus tem para mim. No mesmo evangelho de Mateus, Jesus também vai dizer que a gente deve buscar as coisas do céu, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Se a gente tiver a noção em se empenhar na palavra de Deus, se empenhar na obra de Deus, Ele promete que nada vai faltar na nossa vida. Não importa que você está desempregado, não importa o que você tenha ou deixou de fazer, se você estiver fazendo a obra de Deus, Ele disse que não vai deixar faltar nada para você. Então confie nessa promessa. Se empenhe em fazer a obra, se empenhe em evangelizar, se empenhe em ter mais relacionamento com Deus, porque isso é o que vai permanecer. Não é o esforço que a gente vai fazer para ter um emprego, para conseguir um carro, casa, como a gente sabe que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. E os sinais da volta de Jesus estão aí. Então, pelo amor de Deus, coloquem isso na cabeça. Jesus está prestes a voltar. E a igreja precisa acordar. A igreja precisa estar nos cultos de oração, porque é através da oração que nós vamos estar mais firmes, que nós vamos suportar. A Bíblia vai falar que virão dias difíceis. Os dias que antecederiam a volta de Jesus são dias difíceis. E como você vai suportar se você não estiver firme na rocha? Se você não estiver em um relacionamento vivo com Jesus?
Mas também Jesus vai dizer que aqueles dias serão abreviados por conta dos justos. Mas nós vamos passar pela tribulação. A perseguição vai chegar. Será que nós estamos preparados para passar por uma perseguição? Há cristãos lá fora morrendo pelo Evangelho. Será que nós estamos dispostos a morrer por Jesus? Sabendo que aquilo que a gente perder aqui, a gente vai ganhar lá no céu. Coisas muito maiores. Então a gente precisa se preparar para isso. Para passar por esse momento que antecede a volta de Jesus. Mas que isso não venha a ser um momento triste. Você não venha ficar desesperado. Mas que a gente venha ficar feliz. Porque nós vamos se encontrar com o nosso Pai. Que a gente possa realmente sempre estar focados nisso. Eu lembro do momento da minha conversão, nos primeiros anos, todos os dias eu acordava e olhava para o céu e começava a imaginar Jesus vindo nas nuvens, me buscar. Apesar dos problemas que eu passava, apesar de tudo aquilo, saber que Jesus iria vir me buscar me dava esperança para passar por todos os problemas. E que você possa também, se você está com algum problema, saiba que seu problema vai passar. Nada aqui na terra é para sempre, mas aquilo que nos espera é eterno. Então esse é o recado de Deus para cada um de nós. Que Deus possa continuar abençoando a igreja. E que a gente venha se alertar, ficar atento com os sinais que estão aí. Que Deus abençoe.